Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: a ajuda sobrenatural. A central nos encaminhou um chamado para atender. Era um caso de emergência em uma casa isolada nos arredores da cidade. Era uma velha senhora, que morava sozinha e sentia fortes dores no peito e muita falta de ar. Ligamos as sirenes da ambulância e nos movemos até o local indicado. Ao chegarmos, quase que não acreditamos no que vimos. Aquele lugar estava completamente abandonado, o mato alto cercava a casa, e a aparência de abandono era cruel. O lugar estava parecendo mais um cenário de filme de terror do que um local real. Provavelmente aquela senhora não tinha mais condições de cuidar do local. Entramos na casa e fomos guiados pelo som abafado de uma senhora idosa tossindo. Ao chegarmos ao quarto, encontramos a cena preocupante de uma mulher de cabelos grisalhos, encurvada em sua cama, lutando para respirar. Seus olhos apavorados encontraram os nossos, transmitindo uma sensação de urgência e desespero. Iniciamos os primeiros socorros, e, ao se sentir um pouco melhor, a velha senhora nos contou, entre soluços, que estava com falta de ar havia horas, incapaz de chamar por ajuda. Ela mencionou que sua falecida irmã costumava cuidar dela, e ela sentia a presença dela naqueles momentos difíceis. Era como se sua irmã tivesse virado seu anjo da guarda. Seus familiares mais próximos, netos, sobrinhos, não ligavam muito para o estado dela, já não os viam faziam anos. A ideia de estar sozinha e vulnerável aterrorizava os dias daquela velha senhora, alimentando sua angústia e aumentando a sensação de falta de ar. Aparentemente, a condição da velha senhora tinha melhorado, e nos preparávamos para deixar a casa. Mas, ao pisarmos do lado de fora, um forte barulho nos fez voltar rapidamente. A senhora estava caída no chão, em estado crítico, com espasmos e se revirando. Com esforço, ela olhava fixamente para um quadro de avisos no quarto, mas ela estava incapaz de apontar. Ao verificar, encontramos um bilhete que indicava a necessidade de um remédio específico nesses casos. Desesperados, procuramos pela casa, cada minuto aumentando a agonia, enquanto a vida da senhora pendia por um fio. Não tínhamos o remédio necessário em mãos, e a situação era perigosa para alguém de sua idade. O olhar de sofrimento da velha senhora era angustiante. Fazíamos o possível para confortá-la e ajudar, mas o desespero crescia a cada instante. De repente, ouvimos um estrondo vindo da parte de baixo da casa e corremos para verificar. Será que poderia ser um intruso? Para nossa surpresa, a mesa da cozinha estava derrubada no chão, e no chão encontramos o remédio, caído junto a uma foto. Naquela situação, a mesa era o que menos importava. Pegamos o remédio, e a foto veio junto com o frasco, era como se a foto estivesse grudado. Corremos para cima e demos o remédio para a velha senhora. E tudo ficou bem. Os espasmos cessaram, e a velha senhora ficou bem novamente. A velha senhora, ainda tremendo pelo episódio, olhou para a foto que encontramos. Seus olhos cansados ganharam uma mistura de emoções, uma espécie de reconhecimento misturado com saudade. Segurando a foto nas mãos trêmulas, e começou a contar sua história. A imagem retratava um momento de felicidade, registrado em um dia de sol no jardim daquela mesma casa. Na foto, a senhora estava ao lado de sua irmã mais nova, ambas sorrindo radiantes. A lembrança de dias mais leves e alegres parecia ser um refúgio em meio à agonia recente. Ela explicou que a foto costumava ocupar um lugar de destaque na geladeira, como se a presença da irmã ali pudesse oferecer conforto nos momentos difíceis. A velha senhora acreditava firmemente que sua irmã, mesmo após a morte, permanecia ao seu lado como um anjo da guarda. O estrondo na cozinha, a mesa virada, o remédio e a foto no chão, tudo isso ela interpretou como a intervenção de sua irmã para garantir que recebesse a ajuda necessária a tempo. A coincidência do remédio estar sob a foto era, para ela, um sinal claro de que sua irmã continuava a cuidar dela, mesmo após partir para o além. Enquanto ouvíamos a narrativa da velha senhora,
percebíamos como a fé e a ligação com os entes queridos transcendiam os limites do palpável. O inexplicável, envolto em um manto de espiritualidade, tornou-se a força que permitiu que aquela noite, inicialmente repleta de desespero, se transformasse em um encontro com algo além da compreensão humana. Segundo relato: o anjo da morte. Estávamos na ambulância, respondendo a chamados de emergência, quando a mensagem sobre um acidente grave chegou. O cenário era uma estrada escorregadia, com visibilidade comprometida pela forte chuva. Ao chegarmos ao local, as luzes intermitentes do caminhão acidentado brilhavam na escuridão, indicando o impacto ocorrido momentos antes. O carro envolvido estava retorcido e fora da estrada, provavelmente com forte impacto, foi arrastado pela estrada. Assim que nos aproximamos, deparamo-nos com a cena caótica. O motorista do carro estava sendo retirado do veículo com a ajuda de bombeiros, enquanto o caminhoneiro, visivelmente abalado, estava sendo aparado por policiais. A vítima no carro, por algum milagre, estava viva, embora em estado crítico. Rapidamente a colocamos na ambulância e partimos em disparada em direção ao hospital. Aquele homem lutava entre a consciência e o delírio, murmurando palavras baixas e pedindo insistentemente para que o tirássemos dali. Por favor, tire ele daqui. Tire ele daqui, ele sussurrava, com os olhos cheios de terror. Perguntei, em quem você quer que tiremos daqui? Ele balbuciou com esforço. O homem de capuz, atrás de você. Surpreso, virei-me rapidamente, mas não havia ninguém atrás de mim. Olhei novamente para o homem no banco da maca, e ele me olhava com uma expressão mista de desespero e apreensão. Tire o meu colar, me dê. Ele disse. Atendi ao pedido, colocando o colar em sua mão trêmula. Era um pequeno crucifixo. Logo em seguida, ele desmaiou. O tempo era nosso inimigo. Chegamos ao hospital, conduzimos o homem diretamente para a unidade de tratamento intensivo. Quando estávamos indo para o quarto, ele recobrou a consciência, mas seus olhos permaneciam cheios de pavor. Afaste esse homem, por favor, ele implorou, olhando fixamente para mim. Perguntei novamente, intrigado. Quem você está vendo? O homem respondeu, com urgência, o cara de capuz negro. Ele vai me levar. Eu examinei o ambiente, mas não havia sinal de ninguém além da equipe médica. O paciente parecia genuinamente aterrorizado pela presença que só ele podia perceber. Seus batimentos cardíacos estavam elevados, e a equipe médica deu um sedativo para ele, que imediatamente relaxou na maca. No dia seguinte, decidi entrar em contato com um conhecido da equipe médica para obter informações sobre o estado daquele homem. A resposta que recebi foi dolorosa. A mensagem dizia que o homem estava estável, respondendo positivamente aos medicamentos. No entanto, não sabem o que aconteceu. No meio da madrugada, em torno das 3 horas da manhã, ele enfrentou 3 paradas cardíacas e infelizmente veio a falecer. Meu conhecido ainda me mandou uma foto muito curiosa. No lençol daquele homem, tinha uma inscrição intrigante, feito de caneta mesmo. João 14:1-2. Curioso, decidi pesquisar o significado, e achei essa passagem bíblica. Descobri que se trata de um versículo que aborda a inevitabilidade da morte e a justiça divina. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. A conexão entre esse versículo e a experiência daquele homem era perturbadora. Será que a figura que ele alegava ter visto durante sua jornada era uma representação simbólica da morte? Ou talvez, em meio ao delírio, sua fé o preparasse para confrontar o inevitável? Na minha opinião, existem muitas coisas nos quais não compreendemos, e eu realmente acredito na visão daquele homem. Acho que, na linha entre a vida e a morte, sua fé o preparou para seu destino.
Terceiro relato. O chamado do além. Recebemos um chamado peculiar na central de atendimento. A pessoa dizia ser Natanael, e a preocupação relatada era visível, pois dizia que o senhor que residia naquela casa estava sozinho. O morador se locomovia com mobilidade reduzida, e não o viam sair da casa há pelo menos uma semana. O apelo do chamado sugeria uma combinação de solidão e abandono que despertava nossa inquietação. A pessoa da ligação estava muito preocupado, pois não costumava ver visitas à casa do idoso e temia que algo pudesse ter acontecido com ele. A situação era típica e, diante das circunstâncias descritas, decidimos nos dirigir imediatamente à residência isolada para investigar e prestar assistência, caso necessário. O tom de apreensão no chamado pairava sobre nós enquanto nos dirigíamos ao local, sem saber o que encontraríamos naquele cenário isolado e misterioso. A ambulância cortava a escuridão, e, logo chegamos, me encontrando diante da casa iluminada pelos faróis do veículo de emergência. A porta, estranhamente, não estava trancada. Chamamos pelo idoso, mas o ninguém respondia. Persistimos, tentando chamar por ele várias vezes, gritando seu nome na esperança de romper o silêncio que envolvia a residência. Mas não havia nenhuma resposta. Com a porta destrancada, e diante daquele cenário de urgência e perigo, decidimos entrar e desvendar o que se ocultava naqueles corredores silenciosos. Um forte cheiro emanava pelos corredores da casa, aumentando a sensação de que algo não estava certo. Logo na entrada, uma cena nos assustou. A luz da sala não ligava, e, iluminando com nossas lanternas, vimos uma cadeira de rodas vazia, e, ao lado estava uma antiga mesa com um telefone em cima. Mas, o fone não estava no gancho, estava caído ao chão. Mas aonde estava aquele senhor? À medida que avançávamos pelos corredores, aquele forte odor da casa ficava mais forte a cada passo. Diante dos fatos, a sensação do pior já pairava sobre minha mente. Quando chegamos ao quarto, uma cena lamentável se desenhou diante de nós. O velho senhor estava caído ao chão, do lado da cama, sem vida. E, pelo estado do corpo, parecia que já havia falecido há alguns dias. O sentimento de dor diante de nós se agravou com o pensamento de que aquele velho senhor já estava naquela situação há alguns dias. E ninguém, nenhum familiar, nenhum amigo, ninguém havia sentido sua falta. Além disso, a perplexidade tomou conta do ambiente. Não entendíamos como a cadeira de rodas havia chegado à sala, se o senhor estava no quarto. Se aquele senhor tinha mobilidade reduzida, não havia como ele ter se deslocado em uma distância tão grande sozinho. A curiosidade percorreu meu corpo, e pedi à central que verificasse o número que havia discado para a central de atendimento. Para nossa surpresa, o número era o mesmo do telefone daquele senhor. O resultado da autópsia relatou que o senhor havia falecido de causas naturais, não houve nenhum tipo de invasão ou agressor na casa. Não sei se vocês acreditam nisso, mas eu, pelo menos, não acreditava. No entanto, pelo que tudo indica, por algum sopro sobrenatural, a alma daquele senhor, diante do abandono por parte dos entes familiares, conseguiu se comunicar conosco para que seu corpo encontrasse a paz. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.